Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar eu quero orar. Obrigada, Senhor das nossas vidas, Deus do Universo, por ter me dado a oportunidade de mais uma vez eu poder expressar os meus pensamentos. Obrigada, Senhor Deus do Universo, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre as 3 principais religiões. Essas 3 principais religiões são monoteístas, né? Mas o monoteísmo passou a ser conhecido primeiro pelo povo judeu, né? Os judeus, através do povo judeu, todos nós viemos a conhecer e a saber que existe um único Deus, um só Deus, o Criador de todas as coisas. Tudo começou com Abraão. O nome dele era Abrão. Ele morava na terra de Ur. E na Bíblia não conta isso, mas os judeus têm uma parte da história oral que chama Midrash. Nesse Midrash conta que o pai de Abraão tinha uma loja de ídolos. E um dia Abraão quebrou esses ídolos. O pai dele estava viajando. E quando o pai dele chegou, perguntou quem tinha quebrado aqueles ídolos. Abraão falou que não sabia. Que deve ser eles mesmos que caíram e se quebraram. O pai dele disse que não podia. Como eles iam fazer isso? Abraão falou para o pai dele como é que ele acreditava nos deuses que não faziam nada, que tinha boca e não falava, tinha ouvido e não ouvia. Porque Abraão já estava ouvindo uma voz dentro dele, chamando por ele. E Abraão foi provado, né? Abraão foi levado até o rei. O rei colocou Abraão dentro de um forno. E ele disse que se Abraão não fosse queimado pelaquele forno, o Deus de Abraão era verdadeiro. O irmão de Abraão também, já que Abraão não foi queimado, então esse Deus é verdadeiro. Mas não aconteceu com o irmão de Abraão o que aconteceu com Abraão. O irmão de Abraão foi queimado pelo fogo. E Abraão e o pai dele, o sobrinho Ló e a sua mulher Sarai foram para Harã. O pai de Abraão morreu lá em Harã. Depois Abraão seguiu sua trajetória em busca da terra que Deus tinha indicado para ele, Canaã. E Abraão foi, onde Deus prometeu uma grande descendência a Abraão. E o nome dele passou a se chamar Abraão. De Abrão para Abraão. É através de Abraão que começa tudo. Começa o judaísmo. O judaísmo, como eu falei, é um povo que acredita em um só Deus. É a primeira religião monoteísta que existe no mundo. É o judaísmo. Através de Abraão é que se conheceu o Criador de todas as coisas. Os judeus, eles não são um povo de religião missionária. Eles não fazem questão de que você se converta ao judaísmo. Eles acreditam que todos são filhos de Deus e quem quiser se chegar a Deus, pode se chegar a Deus. Para você ser um judeu, no judaísmo hoje, um judeu de verdade é filho de mãe judia, porque na Idade Média foram estupradas muitas mulheres judias. Como não se sabia quem era o pai, o verdadeiro judeu de nascimento, hoje é aquele de mãe judia. E depois, os convertidos ao judaísmo, né? Quem quiser se converter ao judaísmo, passa por um processo de estudos e quando resolve ser um judeu, tem que cumprir o ritual, a circuncisão, cumprir toda aquela lei. Depois tem o cristianismo, que é parente do judaísmo. Nós, como os cristãos, também viemos do povo judeu. Jesus era judeu. E através do judaísmo veio o cristianismo.
onde nós cristãos acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, é o Messias, é o nosso libertador. O cristianismo, ele é uma religião missionária que quer converter as pessoas, quer achegar as pessoas até Deus. O cristianismo é uma religião que prega o amor, onde eles pregam que Jesus é manso e humilde, e com Jesus você pode alcançar a salvação. Também tem o islamismo. Depois do cristianismo, tem o islamismo, aparente do judaísmo e do cristianismo, porque também o islamismo acredita num só Deus, é uma religião também monoteísta. O Islã, eles começaram a acreditar num só Deus através de Maomé. Maomé era um homem que trabalhava com caravanas, e ele, convivendo com cristãos e judeus, ele refletia muito sobre isso. E um dia, ele numa caverna, ele teve uma visão do anjo Gabriel falando com ele, onde ele tinha que pregar esse Deus que é único, criador de todas as coisas. E o anjo pediu para ele copiar, mas ele disse que não sabia ler. Então ele teve que decorar tudo na mente. E depois, só depois da morte do profeta, é que foi ser escrito o Corão. Antes era passada de boca em boca, mas depois da morte do profeta é que o livro foi escrito. Hoje o islamismo é dividido entre sunitas e xiitas. Os sunitas, eles acreditam no Corão e nas sunas, o livro que conta os feitos do profeta. Já os xiitas, eles têm por base só o Corão. Eles divergem nessas coisas, né? Mas são muçulmanos também. E com isso eu espero ter falado pelo menos o básico, que vocês compreendam que tanto o judaísmo, como o cristianismo, como o islamismo são religiões monoteístas. Todas elas acreditam que existe um só Deus. Há um só Deus do universo, criador de todas as coisas, criador do universo. E só através dele é que pode ser criada todas as coisas, né? Sem Deus, nada é feito. Sem Deus, nada se cria, né? Deus é o criador de todas as coisas. Então, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, eles têm em comum que acreditam no mesmo Deus. Eles são monoteístas. E vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas três religiões monoteístas, vocês podem pesquisar sobre o judaísmo, sobre o islamismo e sobre o cristianismo, se aprofundar mais um pouco. Obrigada, fiquem com Deus e uma boa noite a todos.